Nesta edição, o programa TVDH fala sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Adolescência. Eu, Jackson Augusto, e a professora Érica Babini, advogada e doutora em Direito, recebemos Corine Shortino, advogada mestre em Direito, atualmente oficial de proteção do Unicef no Recife, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduCom-DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Hoje vamos entender o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Como funciona, quem são os responsáveis, o que está sendo feito para garantir um ambiente seguro, saudável e acolhedor na infância e adolescência. Esses direitos são protegidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram que família, sociedade e Estado trabalhem juntos para o desenvolvimento das futuras gerações. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para dar prioridade absoluta a esses direitos, lidando com pessoas em fase de desenvolvimento, influenciadas pelo meio em que vivem. O ECA, instituído pela Lei 8.069, em 1990, visa garantir proteção integral aos menores de 18 anos. O artigo 227 da Constituição de 88 também prioriza esses direitos, estipulando que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, lazer e dignidade. É com essas provocações que iniciamos esta edição do TVDH. Bem, sejam bem-vindas, Corine, bem-vinda também, professora Érica. Obrigada. E eu queria entender, acho que seria interessante a gente começar a conversa primeiro conceituando esse sistema. O que seria esse sistema de garantias, pensando a adolescência, pensando a infância, para além do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, bom dia, obrigada de novo pelo convite, Jackson, é um prazer estar aqui participando também com a professora Érica dessa conversa. Acho que é importante a gente dizer, né, como você muito bem apresentou, que o artigo 227 da Constituição Federal, ele representa uma mudança de paradigma do que a gente possuía antes da Constituição Federal e depois. Então, agora, as crianças e adolescentes, eles são vistos com prioridade absolutas e como sujeitos de direitos. E é responsabilidade, de fato, de todos nós, da família, do Estado e da sociedade, prezar por esses direitos. Então, esse sistema de garantia de direitos que foi criado, ele é composto por todas essas organizações que têm essa responsabilidade. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, dos serviços, né, dos serviços públicos. Então, a saúde, a assistência social, a educação, então as escolas, mas também, por exemplo, o sistema de justiça e de segurança pública, o Ministério Público, os tribunais de justiça, as defensorias públicas, a polícia, todos esses atores, eles precisam estar atentos às necessidades e à garantia dos direitos das crianças e adolescentes. E isso significa colocá-los em primeiro lugar. Então, se a gente observa, por exemplo, na rua uma situação em que uma criança precisa de alguma coisa, é dever dessas pessoas, né, que estão ali observando aquela situação, apoiar, ajudar e prestar essa assistência de uma forma adequada para essa criança e para essa adolescente. Nesse caso, a gente percebe que existe também, no próprio texto da Constituição e também pela fala, que foi colocada, eh, que para além do estatuto, existem também outros atores e para além do Estado, existem também outros atores que interferem nisso, como a família, por exemplo, e outras entidades sociais. Eu queria entender mais como esses outros atores funcionam dentro desse sistema. É importante assim, a gente compreender que a opção constituinte lá de 88, em colocar o adolescente e a criança, e aí a gente pode nomear aqui com uma nomenclatura internacional, né, a criança, que é esse sujeito menor de 18 anos, né. A criança, ela vive uma fase de vida que é especialíssima.
né? Uma fase de vida que é de formação, que é, sobretudo quando vai chegando na adolescência, né? A gente tem um processo de individuação desse sujeito e construção da sua identidade. Então é um fenômeno complexo. E aí, nessa complexidade, o nosso constituinte entendeu que ele estava nessa condição peculiar de desenvolvimento. Essa é uma terminologia jurídica, inclusive, normativa, né? Ele está em condição peculiar de desenvolvimento. Então, é preciso um sistema integrado para que a proteção de direitos seja realizado. Então, a gente tem mecanismos que envolvem garantias de direitos que estão dentro do sistema de responsabilização, a gente tem os sistemas que envolvem proteção de direitos e tem sistemas que envolvem concretização de direitos. Então, nesse percurso, levando em consideração toda a complexidade desse sujeito, o Constituinte também optou por responsabilizar toda a sociedade. Então, a família, porque a família tem um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento. O Estado, por quê? Porque o Estado, através de políticas públicas, vai também auxiliar esse desenvolvimento. E a sociedade, porque a gente vive em comunidade. Então, ela também vai auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Então, é nesse sentido de um processo maturacional, né? E devido a essa maturidade, é que toda a sociedade, e aí a gente aqui falando de sociedade está falando bem amplo, esse tripé, né, como Corine colocou para a gente, sociedade, Estado e família, significa que são igualmente implicados na proteção desse sujeito. Então, assim, não é só dever do outro, não é só uma política pública que falta, né? Não é só um problema escolar que ele está vivenciando. Então, é por isso, por exemplo, que a família, durante o procedimento, por exemplo, de responsabilização socioeducativa, a família está presente em todos os atos processuais, né? A família precisa ser ouvida. Em todas as políticas específicas, a família também tem que estar presente, né? Então, esses mecanismos se devem exatamente por essa compreensão maturacional desse sujeito. Então, um exemplo, né, que você pediu, como é que esses atores eles realizam, é isso. Ele precisa ter prioridade absoluta em determinadas questões orçamentárias, dirigidas pelo Estado, pela União, né? Então, existem fundos específicos exatamente por causa dessa prioridade. Ele precisa ter o acesso garantido à escolarização, né? Ele precisa ter acessos específicos em qualquer tipo de política pública. A família precisa estar presente em todos os episódios que esse adolescente, seja desde a saúde, seja uma responsabilização socioeducativa, exatamente porque ele está em processo de desenvolvimento. Não sei se ilustrou. Não, ilustrou bem, obrigado, gente. No próximo bloco, nós vamos continuar essa conversa, né? E no próximo bloco temos o quadro Conexão TVDH. Nele, o repórter Marcelo Dantas entrevista Wellington Pereira, diretor da Visão Mundial. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Adolescência. Agora a gente acompanha o Conexão TVDH com Marcelo Dantas. Os avanços, o papel da sociedade civil e o trabalho junto aos sujeitos de direitos foram os motes para a conversa do Conexão TVDH de hoje sobre o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com Wellington Pereira, mestre em Direitos Humanos e Cidadania e diretor da ONG Visão Mundial. Wellington, são quase 20 anos desse sistema. Qual é a leitura que você faz dos avanços? A gente tem uma legislação muito avançada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que é fruto da Constituição 88, que é considerada a Constituição cidadã. Então, o escopo nasce nesse campo, a partir desse princípio que a criança é sujeito de direitos e ela merece a proteção integral. Então, esse é o pano de fundo, tanto do estatuto como que a gente chama posteriormente do sistema de garantia de direitos.
e como você colocou, apesar de ter 20 anos, a gente teve avanços, sem dúvida. Hoje as pessoas têm muito mais consciência dos direitos da criança. É uma luta histórica que não está mais no campo apenas dos ativistas dos direitos da criança, mas toda a sociedade, de modo geral, conhece os direitos da criança, até porque o direito da criança são para todas as crianças e não para as crianças de um segmento especificamente. É lógico que o segmento mais vulnerável, que mais precisa da gente investir, são as crianças das nossas periferias, as crianças negras, indígenas, quilombolas, mas o estatuto e o sistema de garantia são para todas as crianças. Compreendendo que é um sistema que abriga uma diversidade considerável de atores e também de campos do conhecimento, né? Psicólogo, promotor de justiça, a sociedade civil ela também faz parte desse sistema. Qual é o papel, então, da sociedade civil nessa jornada para a promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes? A gente tem a sociedade civil organizada que é muito atuante nesse tema dos direitos da criança. A gente tem vários projetos que nasceram a partir do sistema de garantia, como a escuta qualificada e outras garantias mais específicas. Mas eu acredito que o grande desafio nosso é tornar a lei conhecida de toda a sociedade. Grande parte da nossa sociedade ainda pensa que garantir direitos de criança passar a mão na cabeça e tudo, e isso é um engano, porque o sistema de garantia é uma maneira de proteger a criança, inclusive para que ela tenha acesso às políticas públicas e ela possa desenvolver todo o seu potencial. A nossa luta ela é ainda constante. Por exemplo, eu estou aqui no Rio, acabei de chegar aqui essa semana hoje para ficar uma semana aqui no debate do G20. Né? Então, nós vamos receber vários chefes de estados aqui, a sociedade civil organizada vai estar desenvolvendo eventos e a nossa luta é o quê? Nas discussões sobre economia, sobre a pobreza, meio ambiente, que lugar que a criança ocupa nessas discussões, que lugar que a criança ocupa nesses debates. Então, a gente vai ter várias atividades aqui de organizações para tentar incluir na agenda dos governos a importância da garantia dos direitos da criança e do adolescente. E, Wellington, como é que esses direitos são trabalhados junto às crianças e adolescentes, para que eles tenham consciência, né, que são sujeitos de direitos? Hoje a gente também tem todo o movimento que a gente chama da participação das crianças e adolescentes. Para citar um exemplo muito concreto, aqui durante o G20, nós vamos ter a tenda das crianças, né? A gente vai ter nós organizamos um grupo de organizações da sociedade civil, todas elas comprometidas com a luta pela defesa dos direitos da criança, e nós vamos ter aqui uma tenda onde vamos debater o tema da infância por eles e por elas mesmas. Nós não seremos nós, os adultos, a debater, elas que vão estar debatendo o que é importante para a vida delas, que mundo que elas desejam, que é Brasil que elas desejam, o que seria importante para que elas tenham um futuro garantido. E você sabe, o tema das mudanças climáticas é fundamental, né? Nós tivemos aí queimadas fortes no Brasil nos últimos meses. Então, a criança está no meio dessa pauta e esse evento, inclusive, chama A Criança no G20, que é para que as crianças para que as discussões levem em conta a prioridade que é a criança, porque o nosso estatuto coloca que a criança é prioridade absoluta. Se ela é prioridade absoluta, todas as políticas, todas as decisões do governo deveriam levar em conta essa prioridade da criança. Ok. A gente percebeu aí a partir da fala do Wellington, né, que é diretor da Visão Mundial, que a gente tem uma legislação avançada, mas ainda assim existe uma luta para a implementação dessa legislação, ao mesmo tempo também que ele fala sobre
o desafio de trabalhar, né, junto com as crianças os seus direitos, né, e também a conscientização desses direitos. Eu queria saber de início como é que isso é feito, por exemplo, no Unicef, pensando como a gente pode trabalhar, né, com a criança esse processo de conscientização. Então, de fato, esse é um fato muito importante, né? O Brasil tem legislações reconhecidas internacionalmente de proteção contra, né, contra as violências de crianças e adolescentes, por exemplo, né? Um exemplo disso é a Lei 13.431 de 2017, que é conhecida como a Lei da Escuta Protegida, que é uma lei que criou também um sistema de garantia de direitos da criança, mas específico para crianças vítimas e testemunhas de violência. Então, o Unicef ele tem trabalhado com os órgãos, as autoridades, o poder público para a implementação dessa lei, por exemplo, no selo em mais de 2.000 municípios do Brasil, em 18 estados. E o que essa lei fala? Ela fala que a gente precisa escutar, né, de forma humanizada crianças e adolescentes que sofreram alguma forma de violência. E apesar de ser uma lei muito avançada, a gente tem os números de violência no Brasil que foram publicados, por exemplo, também pelo Unicef, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública esse ano, que mostram que nos últimos 4 anos foram mais de 15.000 homicídios, né, de mortes violentas de crianças e adolescentes no Brasil, e mais de 165.000 casos de violência sexual contra meninos e meninas. E quando a gente vai colocar uma lupa nesses dados e olhar de perto, se a gente tem esses instrumentos, por que esses números ainda são tão altos? A gente percebe que a maior parte dessas vítimas ainda são crianças e adolescentes que estão mais excluídas desse sistema de proteção. Então são os meninos e meninas negras, são os meninos e meninas indígenas. Isso acontece porque a gente ainda tem sistemas de discriminação, como o racismo, como a violência baseada no gênero, que estão operando essa violência. Então a gente precisa realmente atuar para ir contra esses sistemas de opressão, de discriminação, essas normas, né, que causam comportamentos violentos. Isso é uma coisa. E a outra coisa também é falar com as crianças e adolescentes para que elas conheçam seus direitos e saibam também como acessar esses canais de ajuda quando sofrem violência. É muito importante que a criança e adolescente saiba identificar se ela está sofrendo uma violência, para que ela possa pedir ajuda de um adulto de confiança e poder sair dessa situação. Por isso que não se resolve se a gente trabalhar só com os adultos. A gente precisa envolver sim crianças e adolescentes desde a primeira infância, para que se estiverem passando por uma situação de violência, possam pedir ajuda. Professor, e como é que a gente vai trabalhar essa questão de uma legislação que é avançada, mas os desafios de continuar lutando para que ela seja implementada, né? Joia. Acho que Corine colocou muito bem sobre o exemplo do Brasil internacional, né, no âmbito da proteção de direitos de criança e adolescente, mas eu acho que tem algumas questões que a gente precisa mapear. De fato, o ECA ele é um avanço. No entanto, quando o ECA foi editado, a gente estava ali na década de 90, a gente estava num processo de redemocratização. Então, havia ainda, e naquele momento, o número de violência, o índice de violência urbana e individual era altíssimo, né? A década de 90, então furto, roubo, lesão corporal, etc. Então, havia um alarme social em torno dessa questão. E aí a gente tem um cenário paradoxal. O movimento de meninos e meninas de rua, ele encabeça naquela época, capitaneia a necessidade do avanço na proteção de direitos, mas há uma resistência dos representantes legislativos no sentido de abraçar esses avanços. O exemplo disso é que a gente tem uma Constituição extremamente analítica, a gente vai para o artigo 5º, a gente tem ali inúmeros incisos, mas a gente só tem um dispositivo, que é o 226 e o 226 e o 227, que trata de criança e adolescente. Né? Isso quer dizer muita coisa. Né? É que naquele momento não era possível avançar tanto quanto se desejava. Não obstante, o Brasil ter sido o primeiro país assim, a abraçar a doutrina da proteção integral na América Latina. Então, assim, é indiscutível. Mas o ECA tem uma série de contradições. Né? Normativamente, o ECA tem uma série de contradições. Precisa continuar avançando do ponto de vista normativo. Mas eu acho que existe um outro obstáculo, que Corine acabou de mencionar.
o racismo estrutural, né, as lógicas, né, de exclusão de pessoas que a nossa sociedade, assentada num processo de colonização, foi estruturado nessa violência. Então, essa é uma linguagem que vai operar cotidianamente e isso vai repercutir na mentalidade social, né? Seja por meio dos operadores, né, do sistema de justiça, seja por meio dos atores sociais, que entendem, primeiro, né, que a violência é uma linguagem, que entendem que o ECA é um ECA, né? Então, há muitas, né? Tanto é que virou um ditado, né? Que o ECA é um ECA, né? Entendem, por exemplo, que o adolescente não é responsabilizado, o que é uma completa incompreensão da norma, da realidade, do sentido sociológico, né? Então, isso se soma, o segundo obstáculo, né? Toda essa estrutura aí racista, sexista, etc., se soma a uma coisa muito específica no âmbito da infância e juventude, que foi o período que a gente chama de doutrina da situação irregular, que foi o período que vigeu do Código de 27 de menores até 90, quando surgiu o código, o ECA. Então, 27 o Código de Menores, 27 e 79 o Código também de 79 e 90. Então, de 27 a 90, essa doutrina da situação irregular considerava o menor, e aí a expressão menor era, né, própria naquele momento, como objeto de tutela. Então, o Estado poderia intervir na vida desse menor, questões, por exemplo, de questões financeiras, familiares, né? O Código de 27 previa isso, que dificuldades financeiras o Estado poderia ir lá e tirar a criança do seio da família. Veja, então essa herança menorista, isso como a doutrina nomeia, é um outro obstáculo. Então, assim, como eu vejo o ECA, né? O ECA é um grande avanço. E o ECA representa aquilo que a gente continua querendo. A lei do SINASE, né, é algo que a gente também continua querendo. O exemplo que a Corina trouxe é tudo baseado na doutrina da proteção integral. Mas, para além de se continuar querendo, é preciso superar esses obstáculos sociais, né, da herança do menorismo e de uma estrutura assentada no colonialismo, na violência estrutural mesmo do processo colonizador, né? A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Tem o quadro Fala Povo, com Camila Deschamps, levando para as ruas a pergunta: você tem noção de quais são os direitos da criança e do adolescente? Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Adolescência. Agora é a hora de ouvir o que as pessoas pensam no quadro Fala Povo, com Camila Deschamps. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi implementado no Brasil em 1990, pela Lei Federal de número 8.069. A criação do Estatuto é um meio de assegurar que os direitos e deveres de crianças e adolescentes sejam respeitados. E é sobre o conhecimento dessas garantias o Fala Povo de hoje. O TVDH foi às ruas perguntar: o que você sabe sobre os direitos das crianças e dos adolescentes? Ser amado, né? Ter uma família, educação, saúde, segurança. Ser bem cuidada, amada, respeitada, que é uma criança sempre é indefesa, né? Então temos que cuidar bastante dessa criança. É responsabilidade do pai, né, levar a criança para a escola, e um direito do Estado dar essa oportunidade, né? A criança, por ser menor incapaz, ela tem que ser conduzida pelo seu responsável. Moradia, é igual a todos também, moradia, estudo, saúde, sigilo. Bem, né, Corine, a gente viu aí, por exemplo, uma das respostas falando que o direito das crianças e dos adultos são os mesmos. Eu queria entender se é isso mesmo, né? Acho que pegando o gancho um pouco do que foi falado no último bloco pela professora Érica, se é isso mesmo ou não.
Então, é importante a gente lembrar, né, como a professora Érica explicou, que as crianças elas estão em uma condição peculiar de desenvolvimento. Então, elas vão precisar, na verdade, de um olhar especial. Então, elas têm situações, né, que os adultos vão precisar de um apoio maior para que essa criança possa, né, acessar aos seus direitos, ser apoiada, enfim, ter uma assistência. Então, por exemplo, um bebê, né, uma criança na primeira infância, pode ter mais dificuldade ali de mostrar sinais que está sendo vítima de uma violência, por exemplo. Então, é por isso que é preciso, né, que toda a sociedade, como a gente também já falou aqui no bloco, né, que todas as pessoas estejam muito atentas para que possam apoiar essa criança e adolescente a ter os seus direitos garantidos. Então, na verdade, né, as crianças e adolescentes, elas têm direitos garantidos pela Constituição, né, Federal, têm deveres também, mas o mais importante é que a gente olhe para as crianças e adolescentes como um sujeito de direitos. Isso significa que elas também têm voz, elas também devem participar desses processos, devem ser escutadas, devem ser levadas a sério. Então, na nossa sociedade hoje, a gente ainda tem uma visão muito adultocêntrica, muito focada nos adultos. E o que a gente quer colocar aqui é que as crianças e os adolescentes, elas têm sim o direito de opinar sobre as coisas que lhe dizem respeito. Então, seja num processo judicial, seja dentro da escola, a gente precisa escutar as crianças e adolescentes. Se elas tiverem algo a falar, a gente precisa levar a sério também o que elas falam, que isso é extremamente importante porque elas sejam vistas como sujeitos de direito. Professora, como é que a gente pode garantir, né, que a criança seja criança, né? Eu acho que tem um exemplo, eu posso dar um exemplo concreto, assim, para a gente pensar isso que a Corine colocou. Quando a gente, em diversas pesquisas que a gente faz, né, e etc., e a gente percebe, por exemplo, tortura é um tema que, durante a apreensão de um ato de infracional, né, um flagrante de um ato infracional, a tortura, que é uma questão comum no dia a dia do adolescente, e muitas vezes esse adolescente naturaliza um tapão na orelha, um pisão da bota, tomar litros e litros d'água, ficar algemado em frente ao sol. Então, muitas vezes, esse adolescente não sabe o que é tortura. Ele não percebe, ele naturaliza, no sentido de que, se você pergunta, você sofreu alguma tortura? Ele não teve nada, tia. Quando você começa a detalhar e usa uma linguagem, aí vem um exemplo, né, de considerar um direito específico, usar uma linguagem que ele compreenda e acesse. Então, que você exemplifique, que você garanta a ele que ali vai ter um sigilo e que não vai ter exposição, porque aquele ato de tortura, muitas vezes praticados pela polícia, sabe qual é o território desse adolescente e vai voltar, né, em busca da família, em busca, né, de outros parceiros. Então, esses são direitos muito específicos. A linguagem é um direito muito específico do adolescente. Então, por exemplo, durante a audiência, a escuta especializada, né, desse adolescente. Então, não é um direito igual a um adulto. Claro, tem direitos de adultos e ainda mais. É interessante que o ECA, por exemplo, quando ele está trabalhando sobre responsabilização, ele coloca que tudo que for para o adulto e mais para o adolescente, né? E para a criança. Então, até as normativas internacionais são assim. O sistema de proteção do adulto é um parâmetro mínimo. Para o adolescente tem que ser um parâmetro ainda maior. Exatamente por essa condição peculiar de desenvolvimento, né, que Corine mencionou. Os desafios são muito grandes e a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, que tem um quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Adolescência. Agora as nossas convidadas respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, que hoje veio diretamente dos stories do nosso Instagram.
A gente sabe que hoje aqui em Pernambuco, 68 mil crianças, elas estão numa situação de trabalho infantil. Elas vivem essa situação, esses dados são do IBGE, são de 2022, são os dados mais recentes que foram divulgados pelo IBGE. E a gente sabe também que essas crianças, a maioria delas, trabalha na cana-de-açúcar, com a cana-de-açúcar, seja na produção ou alguma etapa da produção, no corte, enfim, no recolhimento da cana. A gente sabe que tem muita criança também nas casas de farinha e muitas crianças trabalhando também nas praias, né? E a gente fica se perguntando como garantir que essas crianças que culturalmente vivem essa situação, ou seja, da cana, da casa de farinha, onde toda a família sempre trabalhou nesse ambiente, e essa é a realidade, de repente, daquele município, como garantir que essa criança ela vai poder ser criança e não viver essa realidade? Né? Como garantir esse direito de ser criança nesse espaço? Que tipo de política pública deve ser implementada, pode ser implementada, executada, ou que haja uma fiscalização, porque muitas leis existem, mas às vezes não são cumpridas, para garantir que essa criança, ela de fato seja criança? O que é que está faltando? Né? A gente sabe que aqui no nosso estado a gente tem essa realidade quase que culturalmente, porque muitos municípios vivem da casa de farinha, muitos municípios vivem da cana-de-açúcar, então é algo que passa de geração para geração e aquilo ali é normalizado naquele ambiente. Então, eu queria deixar para vocês esse questionamento sobre como garantir o direito dessa criança na infância numa situação como essa. É uma pergunta interessante, complexa, como é que a gente consegue começar a respondê-la? Agradeço a Carol pela pergunta, realmente é uma excelente pergunta. O tema do trabalho infantil é uma realidade ainda em Pernambuco, no Brasil, e o primeiro ponto, a gente de fato precisa desnaturalizar o trabalho infantil, né? Então, o trabalho infantil ele tem consequências muito danosas para o desenvolvimento da criança e adolescente. Muitas vezes, essa criança e adolescente que está em uma situação de trabalho infantil, ela também larga a escola, abandona os estudos. E isso vai ter uma consequência grave para o seu desenvolvimento, também para o seu futuro e para um acesso a oportunidades de trabalho, de inclusão no futuro. Então, o primeiro ponto também que a gente precisa colocar é que a gente não pode aceitar nenhuma criança fora da escola. Então, a Unicef tem trabalhado, né, muito fortemente com os governos na política da busca ativa escolar, que é tentar localizar essas crianças e adolescentes que estão fora da escola para elas voltarem ao ambiente escolar. E a gente já tem muitos estudos e evidências que mostram que, por exemplo, uma criança que está fora da escola, ela vai estar mais sujeita a ser vítima de violência ou de uma morte violenta, por exemplo, né, um homicídio. Então, de fato, o lugar da criança é na escola. Então, o trabalho infantil, ele ameaça a permanência de crianças e adolescentes na escola. Além disso, a gente também precisa investir em políticas dessa transição positiva entre a escola e o mercado do trabalho. Isso significa criar oportunidades para que adolescentes, na idade certa, né, então, a partir do jovem aprendiz ou de outras iniciativas, né, de estágio, possam ingressar de uma forma segura, sem abandonar os estudos, no mercado de trabalho. A renda, ela é essencial, né, ao acesso à renda, acesso a oportunidades e a continuar podendo se desenvolver. Então, o Unicef também identifica que o trabalho infantil é um dos elementos que caracterizam a pobreza multidimensional. Porque a pobreza ela não é apenas a falta de renda, mas também é o não acesso a água e saneamento, por exemplo, e o trabalho infantil também é uma forma identificada de pobreza multidimensional. Se a gente conseguir mudar essa percepção por trás do trabalho infantil, a gente começa a garantir que as crianças estejam na escola, aprendendo e depois, né, quando adolescentes, na idade certa, também acessando o mercado de trabalho. Professora, por que tantos casos, né, de trabalho infantil, principalmente aqui em Pernambuco? Eu acho que o dado das desigualdades sociais, né, acho que justificam muito, né, a realidade. E é importante a gente considerar, talvez, aí duas questões. O trabalho associado a essa questão da desigualdade, então é um trabalho informal, é um trabalho precarizado, né, é um trabalho sem proteção nenhuma,
É claro que não vai entrar nos dados oficiais do IBGE, mas a gente precisa lembrar que o tráfico de entorpecente é uma das piores formas de trabalho infantil, inclusive já reconhecido pela OIT, já chancelado no Brasil, né? Esse é um tipo de trabalho que eu acho que é um trabalho no mercado ilegal, mas é trabalho porque as pesquisas mostram inúmeras características de hora de entrada, hora de saída, né, salário, o que pode e o que não pode fazer essa criança. Então, é uma forma de exploração. E, claro, esse dado não está dentro do trabalho legal, mas a gente precisa entender que a realidade é ainda mais alarmante, né, do que colocou a professora Carol. E esse é um ponto, né, que eu acho que é importante. E um segundo ponto é que eu acho que a conscientização das famílias não pode descambar para a criminalização delas. Então, assim, é importante que políticas educativas sejam roteirizadas pelos 3 entes, o governo federal, estadual e municipal, porque isso não é só responsabilidade de um só dos entes federativos, né? Então, políticas educativas de conscientização, né, sobre essa realidade, sobre os direitos, são extremamente necessários, porque muitas vezes essa cultura que vai passando de família em família, às vezes é por uma falta de compreensão, muitas vezes é por uma falta de compreensão. Então, é indispensável esse esclarecimento. Eu me lembro que, por exemplo, a gente tem políticas específicas no governo federal de acesso à renda para vincular a criança à escola. No município, por exemplo, durante o carnaval, a prefeitura tem ações específicas para que aquelas famílias que precisam do trabalho informal possam deixar suas crianças em creches, em locais específicos de proteção municipal, para que elas possam passar o dia trabalhando e depois possam voltar. Então, eu acho que a presença do Estado nessa conscientização é fundamental, né? Não só do Estado, mas, novamente, nós, enquanto sociedade, aqui o programa, né, nesse sentido do esclarecimento, é tudo que se soma. Quando a gente pensa o sistema, né, de proteção que a gente está falando aqui no programa, quais seriam os órgãos, né, responsáveis, por exemplo, se a gente quiser acionar, né, pensando a denúncia do trabalho infantil, por exemplo? Então, a gente tem, principalmente na assistência social, né? Então, a gente vai ter o CRAS e o CREAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, como os principais órgãos que têm trabalho com as famílias que estão em alguma situação de vulnerabilidade e que podem justamente fazer essa ponte que a professora Érica estava contando sobre o acesso aos programas de renda. Então, pode ser o Bolsa Família, mas também existem outros tipos de benefícios, como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e existe um programa de erradicação do trabalho infantil, né, o PET, que ele está na assistência social e que pode ser acionado para apoiar as famílias, tanto nessa volta à escola, ao acesso à renda, entre outras possibilidades, né? Então, seria assistência social, mas eu acho que é importante lembrar que não é apenas um segmento que vai resolver um problema tão complexo, né? Então, a gente vai ter vários órgãos que também podem ser acionados, como o próprio Ministério Público, né? Enfim, a gente tem também a educação, a escola vai ter um papel fundamental. Então, todos os órgãos vão ter que trabalhar de forma integrada para que essa família possa superar essa situação que está levando a uma situação de trabalho infantil, né? Não é apenas um órgão que vai ter responsabilidade, mas precisam trabalhar realmente de forma integrada para que a criança possa ser protegida. Percebe que é um trabalho coletivo, né? E a gente vai continuar essa conversa no 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Adolescência. Para isso, contamos com a presença de Corine Shortino, advogada, mestra em Direito e atualmente oficial de proteção do Unicef no Recife, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e da professora Érica Babini, advogada, doutora em Direito, aqui na Universidade Católica de Pernambuco, também é professora. E, então, Corine, a gente
sempre existe não é uma confusão, né, mas eu acho que já que existem diversas ferramentas, né, e dispositivos para se ativar, vamos colocar assim, ou solicitar, ou acionar, existe muito uma confusão ou até pouca informação sobre a diferença, por exemplo, entre o sistema de proteção da infância e adolescência e o ECA, por exemplo. Qual a diferença dele, assim, quando a gente pensa isso? Então, o ECA é uma legislação, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei que foi publicada e que, né, é um marco que interioriza no Brasil a Convenção dos Direitos da Criança, que é a principal convenção internacional das Nações Unidas, né? Foi a que foi ratificada por maior número de países no mundo, e é o Brasil assumindo um compromisso para, como a gente também já tinha falado nos outros blocos, né, mudar esse paradigma de proteção da criança e do adolescente. Então ela é uma normativa, é uma legislação, é uma lei que vai colocar ali várias obrigações, direitos, deveres, e que depois vai sendo regulamentada por outras, né, legislações, outras resoluções, um pouco depois, né, da promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem, a partir de uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional para os Direitos da Criança e Adolescente, que fica em Brasília, que é um órgão do controle social, né? Então, o órgão por meio do qual a sociedade e o governo se juntam para fiscalizar e ver se tudo que o ECA está colocando está sendo implementado de fato. Ele vai instituir, então, esse sistema que a gente chama de sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Mas a gente tem vários outros sistemas depois que nascem a partir de outras legislações, como o SINASE, que é o Sistema Nacional do Socioeducativo, e a gente vai ter também, como eu já mencionei, a Lei da Escuta Protegida com o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças Vítimas e Testemunhas de Violência. Mas acho que o mais importante disso tudo é pensar que é um desafio de fato, porque diferente do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, ou do SUS, que é o Sistema Único da Saúde, a gente tem aqui um sistema que está, na verdade, juntando todos esses outros sistemas. Então, a criança e adolescente, esse sistema ele só consegue existir a partir do que a gente fala muito da intersetorialidade. Então, é como se fosse um sistema guarda-chuva em que vários outros sistemas estão dentro, precisam conversar. Então, essa comunicação ela tem que estar muito integrada para que, na prática, a criança possa ser protegida e possa ter direito, né, e acesso aos serviços, né, e às outras políticas públicas. Espero que isso tenha ajudado um pouco a esclarecer. Ô Jackson, eu acho que tem um princípio, né, que esclarece isso tudo que Corine colocou, que é o princípio da incompletude institucional. Então, o ECA parte do pressuposto que nenhum sistema será suficiente para atender a complexidade da criança e do adolescente. Então, essa incompletude é exatamente a busca integrada por outros sistemas. Então, por exemplo, eu vou mencionar várias vezes a questão do socioeducativo, que é o que eu mais trabalho, mas a escola, o adolescente está ali em cumprimento, por exemplo, de uma medida de internação, responsabilizado por um ato infracional. Então ele vai precisar ir para a escola, ele vai precisar do atendimento à saúde, ele vai precisar de uma série de capacitações no seu processo formativo, e quem vai oferecer esses serviços são esses outros, a educação, a saúde, né, que são outros sistemas que estão intersetorialmente dialogando com o sistema socioeducativo, né? Acho que a incompletude institucional é um exemplo disso. E esse é o ponto fundamental para o futuro da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Arrojar essa intersetorialidade, né? Arrojar a compreensão de que todos são responsáveis. Porque, por exemplo, há inúmeras dificuldades de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que diretores de escola não querem que eles compareçam à escola fora da unidade. Então, é como se a escola tem que ir para dentro da unidade. Não, na minha escola não pode ter adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Isso é um tensionamento. Por que não? Porque a escola tem que ir para dentro da unidade. Então, toda aquela vivência do ambiente escolar, o enriquecimento da autonomia do ambiente escolar,
ele já vai ter perdido nesse processo. Então, é preciso que todos estejam cientes dessa incompletude institucional que leva a essa intersetorialidade. Se a gente quiser, aí já pensando aqui o final, né, do programa, se a gente quiser encontrar mais sobre o trabalho do Unicef em relação aqui no Recife, mas também no Brasil, no mundo, como é que a gente faz para encontrar mais sobre o que vocês estão fazendo aqui no país? Então, pode seguir as nossas redes sociais, né? Unicef Brasil, a gente tem Instagram, tem o site, tem um canal no YouTube, né? Com material que é atualizado diariamente. E a gente também tem uma plataforma de ensino à distância, que é um ambiente virtual de aprendizagem. É o AVA do Unicef. Então, se você buscar ali no Google AVA Unicef, e a gente fornece cursos gratuitos, né, com vários parceiros e de universidades também, em vários assuntos relativos à infância e adolescência, que podem ser acessados por qualquer pessoa. Então, convido também, além de seguir as redes sociais do Unicef, também conhecer o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem muito bacana e tem um material muito legal. Corine, professora, deu tempo, vamos ter que terminar, mas essa conversa foi muito importante. Eu acho que, enfim, né, dá para a gente pensar em outros programas para continuar a partir desses outros sistemas e políticas. Então, foi um prazer tê-las com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Jackson. TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.